Então, como eu tava falando, aí cortou a gravação porque meu celular descarregou. Mas continuando. Então, o que aconteceu? No início foi muito difícil porque eu sentia muita dor, aí o meu esposo começou a reclamar. Que a gente tava recém-casado na época, a gente casou em 2014, no mês 7. Aí quando foi no mês 9, mês 7 de 2014. É quase um ano depois que a gente tinha casado, né? E assim, eu não tinha pretensão de ter filho tão cedo, porque assim, eu tenho um filho de 15 anos. Na época ele tinha 13, né? E eu já tomava remédio desde a época que eu tinha tido ele, porque a minha primeira gestação foi muito traumática. Não pelo fato de eu ser nova, porque eu tinha 15 anos na época, mas assim, porque eu fiz uma péssima escolha na época, né? E não foi uma escolha legal, então eu sofri muito. Então eu tinha isso comigo, que gravidez era sofrimento, que gravidez eu ficava uma pessoa frágil, que eu iria ser machucada, traída, magoada. Então eu tinha esse medo da gravidez. Só que aí Deus sabe de todas as coisas, né? Ele sabia que se eu fosse ser da minha vontade, eu não ia ter filho tão cedo, provavelmente nem iria ter mais filho, né? Meu esposo falava pra mim, não, a gente já tem o Paulo, tudo certo, não precisa, não. Ele não fazia questão também. E, tipo, eu também não, porque eu tinha aquele medo ainda da adolescência, né? Que eu achava que ia ser a mesma coisa. Mas aí, o que aconteceu? Começou as brigas, porque assim, eu fiquei de férias, porque eu já tava mal naquela época, eu pedia férias, né? Eu já tava com quase 2 férias vencidas, eu pedia férias e eu fiquei com muita dor em casa. E tanto é que eu ia trabalhar para o serviço, aí às vezes eu abria a calça, eu ficava com a minha calça aberta, assim, de tanta dor que eu sentia. Eu sentava, mas eu tinha que abrir a calça. E eu tampava com a minha camisa, né? Com o meu uniforme. E aí eu cheguei em casa de férias, com menos de um mês que eu tava em casa, e eu passando mal, eu ia limpar a casa, 8 horas da manhã, dava 10 horas da noite, eu não tinha terminado ainda. Aí ele chegava em casa do serviço, via aquela bagunça, o balde no meio da casa e as coisas não como eram, né? Aí ele começou a falar, nossa, mas você tá porca, o que tá acontecendo? Você não era assim, agora você não faz as coisas direito. E eu assim, eu começava a passar pano, vinha aquela fraqueza, aquela moleza, aquele trem ruim, eu tinha que deitar, que senão eu ia cair dura no chão, eu começava a ficar pálida. E se eu almoçava, eu passava mal. Se eu não almoçava, eu passava mal. Se eu comia qualquer coisa, eu ficava com aquela salivação, aquele trem ruim, então eu fiquei sem comer. Assim, no início do cisto, que era a gravidez com cisto, eu emagreci quase 10 quilos. E só fruta, melancia, laranja, só essas coisas, suco de limão, essas coisas, arroz com chuchu e quiabo, só que eu comia. E aí, parece que eu ouvi alguém chamando. E aí, era isso que eu comia. Aí ele percebeu, aí minha mãe e ele tiveram um atrito, os dois discutiram, a minha mãe falou pra ele assim, a minha filha nunca foi porca, para com isso, ela não tá bem, de vez de você ajudar ela, você fica criticando. E aí ele percebeu que não tava certo aquela história, né? Não tava legal, que eu tava realmente mal. E aí a gente descobriu o cisto, foi fazer ultrassom, aí eu fiquei prostrada, né? Eu fiquei super triste. Só que eu já tinha sido demitida já. E aí ele falou assim, eu vou fazer um jejum. E ele é batizado, só que ele tava afastado. Agora é que a gente tá regressando firme, né? Pra igreja. 3 dias de jejum. Ele fez o jejum do Daniel. O meu esposo é super carnívoro, ele gosta muito de carne. E aí ele tirou carne, só que em vez dele tirar carne, ele tirou tudo. Ele tirou arroz, feijão, tudo. Ele só ficou comendo fruta, só coisa natural da terra. Aí, com 3 dias de jejum, a gente teve resposta. Eu tava dormindo e aí eu sonhei que tinha 2 bolas brigando dentro da minha barriga. Não tem aquele símbolo preto e branco japonês, que eu não sei fazer o símbolo. É assim, um trem assim, que é um lado preto e um lado branco. Pra mim, tinha 2 bolas brigando dentro da minha barriga.
Aí eu mesmo falava pra mim assim, não liga não, é só o Portegás. Eu falei desse jeito pra mim assim. Aí eu acordei com aquilo, né? Acordei já estranhando, né? E um peso em cima de mim e eu não conseguia me mexer. Aí eu virei pra ele, tentava falar, né? E meus dentes cerraram meus dentes. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Eu falei, ô Senhor, tá repreendido em nome de Jesus, tira esse trem de mim. Comecei a clamar. Aí minha boca descerrou. Eu peguei e falei, B, que é o jeito que eu chamo meu esposo. Aí ele acordou assim, assustado, que foi? Ele já levantou correndo, acendendo a luz e já passou a mão na Bíblia, e no óleo ungido. Aí ele veio, o que foi? O que você tem? Eu falei, tô passando mal. O que você tá sentindo? Eu falei, eu tô sentindo um peso no meu corpo e um trem ruim. Aí ele pegou, abriu a Bíblia, começou a me ungir, e aquele peso começou a deitar em cima de mim. Parecia que tinha uma pessoa muito mais gorda que eu, assim, me apertando, e eu orando, repreendendo ele também, e ele passando óleo ungido em mim. E aí, conforme ele foi orando, aquele peso foi saindo, aquele trem foi saindo. Depois desse dia, aquele mal-estar que eu sentia foi melhorando. E... ai, gente, desculpa. Foi melhorando. E aí eu comecei a sentir, assim, mais tranquilidade. Mas, assim, eu ainda sentia dor, mas não era aquela dor igual eu estava sentindo. E aquele prostramento que eu estava. Aquele desespero que eu estava, porque nessas horas a gente só acha a pessoa pra falar merda. Eu penso assim, se você não vai falar uma coisa pra edificar, pra ajudar, não falam. A língua é uma coisa maldita às vezes, porque tem pessoas que não vigiam. Tinha gente que falava pra mim assim, o cisto vira câncer, o cisto pode estourar na sua barriga, o cisto, ele começa assim, aí depois vira um câncer no útero, você vai morrer e vai apodrecer, e só coisas assim que eu escutava. Então, eu tenho muita fé em Deus, mas aquilo, eu vou confessar pra vocês, aquilo me deixava muito pra baixo, porque eu não tava aceitando a história de eu ter sido demitida, desvalorizada, todos os esforços que eu fiz, eu me senti jogada de lado, entendeu? Então aquilo ali mexeu muito comigo, então juntou a doença, o cisto, aquelas palavras ruins que eu escutava, então eu fiquei muito prostrada mesmo. E aí quando foi em dezembro, já estava mais que insuportável a situação, né? E aí eu comecei a ir pra igreja todos os domingos, assim, porque eu ia direto, assim. Mas, assim, eu comecei a ir mais porque eu não tava trabalhando, né? E eu tava me sentindo muito bem quando eu ia pra igreja. E lá eu contava pro Senhor as minhas frustrações, eu pedia pra Ele muita misericórdia, porque, assim, eu saí da empresa muito magoada. Que eu fui, assim, muito... como eu posso dizer? Eu posso dizer, assim, que eu fui meio que traída, entre aspas, porque mentiram pra mim, sabe? Ocuparam o meu lugar e eu saí muito revoltada com aquilo, que eu me senti muito injustiçada. Então eu pedi pro Senhor tirar aquele rancor do meu coração, porque eu nunca fui uma pessoa de guardar mágoa, assim. Só que aquilo lá me deixava muito frustrada, porque eu era uma pessoa muito prestativa, tudo que precisava de mim eu tava lá. Eu carregava 3, 4 mil de moeda nas costas para trazer troco pra loja. Eu cobria folga. Eu chegava na loja às 7 horas da manhã e saía 8 horas. Eu perdia reuniões na escola do meu filho. Eu perdia de almoçar. Às vezes eu perdia... Quando eu olhava já era 5, 6 horas, eu não tinha comido nada desde a hora que eu saí da minha casa. Então eu me sentia muito mal por isso. E isso ainda mexe comigo porque uma coisa eu falo pra vocês. Serviço você tem que valorizar sim, tem que dar valor, mas sua família tem que ser em primeiro lugar. Porque as coisas vão e você deixa passar e você não vê que as pessoas que realmente são importantes na sua vida... Você decepcionou por causa de uma coisa que, se você faltar, vai ter outra pessoa para te cobrir, entendeu? Então, nunca
nunca magoe um ente querido seu por causa de serviço. Se tem oportunidade, se tem reunião, eu falo pelo meu filho, que eu perdi muita coisa dele por causa de serviço. Mas enfim, eu tô fugindo um pouco do assunto. Então, eu peguei e fui pra igreja. Chegando lá, eu senti aquele mover do Espírito Santo, né? Tava muito assim, aquele culto, daquele que você chora do início ao fim. Tava um culto maravilhoso. E aí, na hora de uma oração, né? Eu senti uma coisa estranha. E aí, eu peguei e eu falei assim, na hora que termina a oração, eu vou pegar e vou no banheiro pra ver o que tá acontecendo. Só que aí, parece que muitas pessoas pensaram no que eu pensei. Quando acabou a oração, muita gente começou a se levantar e sair, ir embora. E aí o pastor pegou e falou assim: ei, irmãos, vocês estão muito apressados, muito acelerados. Vocês vêm pra casa do Senhor e mal acaba o culto, vocês já saem tudo correndo, igual doido, indo embora. E começou a dar um sermão, né? Aí eu fiquei constrangida. Eu falei, se ele ver que eu tô indo embora pro banheiro, ele vai achar que eu tô indo embora pra casa. Então ele vai falar alguma coisa. Então é melhor eu esperar. Eu peguei e voltei, sentei, né? Aí eu sentei, tô lá, ele falou. Aí liberou, agora pode ir embora. Aí eu peguei minhas coisas, tô saindo. Na hora que eu chego na porta da igreja, uma senhora foi e falou assim, uma irmã falou pra mim assim, irmã, vigia que sua calça tá toda suja. Quando eu olhei assim, eu quase infartei, né? Porque eu tava com uma calça branca, preta, umas rosas preta e branca e cinzas. E aí bem no lugar de uma rosa branca me fica tudo vermelho. Aí eu falei, meu Deus do céu. Peguei, coloquei a Bíblia na frente e saí correndo pro banheiro.